Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar dessa Copa do Brasil que agitou a manhã de todo mundo, até daqueles que estão fora, né? Tá todo mundo comentando sobre as quartas de final, de clássico, quartas de final com dois clássicos na Copa do Brasil. Clássico mineiro, clássico carioca, e aí? É óbvio que vão dizer que o clássico mineiro é mais equilibrado, Cruzeiro e Atlético Mineiro, porque o Vasco que vai pegar o Botafogo está numa situação desfavorável, zona de rebaixamento, rendimento com o Fernando Diniz está muito ruim e tal, mas clássico é clássico, e como diz o poeta, e vice-versa. A gente vai falar dos confrontos, quem surge como favorito aí para passar as semifinais, como é que estão as reações da torcida do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, do Atlético e dos outros. Corinthians se deu bem, pegando o único time da Série B, o Furacão tá com esperança, Fluminense e Bahia, que fizeram um jogo fantástico no último fim de semana, voltam a se enfrentar com o Fluminense decidindo no Maracanã. Então, para você que tá por fora, né? Vou fazer um resumo aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, trazendo também quem são os favoritos segundo as estatísticas, as casas de apostas, inclusive a própria marca, né, da Copa do Brasil, a Betano, fez lá um favoritômetro, né? E já lançou o seu favorito à conquista da Copa do Brasil. Mas antes eu peço a você para deixar um like aqui nesse vídeo do Dois Toques, se inscrever no nosso canal, estamos na rota dos 50 mil inscritos. Você, torcedor de todos os clubes, sinta-se representado aqui no nosso canal. E hoje, nosso primeiro podcast. Às 19 horas faremos um podcast com duas convidadas, Artemis Batalha, Júlia Calabria, Michael Martins e eu, para falarmos tudo sobre o futebol brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, final de primeiro turno, tudo você vai acompanhar nesse bate-papo no Dois Toques, a Casa do Futebol, 19 horas, a nossa estreia. A gente conta com vocês, tá certo? Vamos lá, gente. Cruzeiro e Atlético, foi o primeiro sorteio. O Cruzeiro decide no Mineirão. Então, primeiro jogo na Arena MRV, segundo jogo no Mineirão. Bom, o que se comenta, né? Quais são as trend topics nas redes sociais? Cruzeiro freguês do Galo. O Cruzeiro é freguês do Galo, tal. E nos últimos anos, realmente, a situação do Cruzeiro não tem sido nada fácil em relação a esses confrontos contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem levado a melhor em muito, né? Principalmente final de campeonato, títulos estaduais. O Cruzeiro ficou muito tempo na Série B, né? Enquanto o Atlético Mineiro estava aí, ganhando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro estava aqui em cima, o Cruzeiro embaixo, né? A grande verdade é essa. O Cruzeiro está se recuperando, né? É a primeira vez em muitos anos que o torcedor da Raposa vê o cabuloso ali nas primeiras colocações. O torcedor do Atlético, é claro, ninguém gosta de clássico. Não tem essa de, adorei. Mentira. Aí parece a turma do amendoim lá do Palmeiras. Pegamos o Corinthians. Mentira, que não estão comemorando nada, ficaram na hora ali, ficaram negócio ali, ó, apertadinho. Porque ninguém gosta de enfrentar o maior rival num confronto de quartas de final, oitavas de final, porque a chance de ser eliminado, mesmo o seu rival sendo pior, ela é grande. Clássico é clássico, repito, é vice-versa, diz o poeta futebolístico. Então esse confronto Galo e Cruzeiro não tem favorito, mas não tem favorito mesmo, né? O Cruzeiro é vice-líder, tal. Mas o Galo está na Sul-Americana, o Cruzeiro caiu. O Cruzeiro tem jogado mal as últimas partidas, à exceção do jogo contra o Botafogo, que foi muito bem, mas nos últimos 4 jogos o Cruzeiro perdeu 2 em casa. Então vai decidir no Mineirão. O Cruzeiro no Mineirão não tem estado bem, não tem se apresentado bem. E o Galo se livra de decidir na Arena MRV, onde tem perdido os jogos, né? Tem se classificado, mas nos pênaltis. Perdendo os jogos está. Perdeu para o Bucaramanga, perdeu para o Flamengo. Então a Arena MRV em decisão, nos pênaltis o Galo tem levado esse ano, né? Mas tem perdido os jogos. Então a decisão será no Mineirão. Para o torcedor do Atlético, mais esperança nesse sentido. Números, o histórico atual. Para o torcedor do Cruzeiro, mais esperança tendo em vista o futebol jogado. O Cruzeiro tem jogado mais futebol do que o Atlético Mineiro, por mais que os resultados do Cruzeiro nos últimos jogos não tenham sido tão bons assim, tanto que o Flamengo já está se distanciando, inclusive com um jogo a menos, né?
mas é um confronto totalmente igual. Corinthians e Atlético Paranaense eu vejo como um confronto igual também. Ah, mas o Corinthians deu sorte. O Corinthians foi o time que deu sorte, que pegou o Atlético Paranaense, que tá na Série B. Tá na Série B, então é claro que é o time mais fraco. Isso é óbvio, não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão. O Corinthians tem sido forte em mata-mata, a exceção aí da Copa Sul-Americana, onde passou vergonha. E também na pré-Libertadores e tal. Em cenário internacional, o Corinthians tem passado vergonha mesmo, né? Com Recife e tudo. Mas no cenário interno, doméstico, o Corinthians até que tem ido bem. Ano passado, bateu onde deu, né? Ficou no Flamengo, que foi campeão. E esse ano há uma expectativa positiva. Só que o craque do Corinthians não joga, vai ficar um mês aí parado, né? O Memphis. O Carrillo, esse ano, não joga. Então o Corinthians está perdendo jogadores, trouxe agora o Vitinho, não sei se resolve alguma coisa, e vai enfrentar o time mais fraco aí dos 8. O Corinthians deu sorte no cruzamento, só que o Atlético Paranaense, olhando agora com o olhar do torcedor do Furacão, também acha que deu sorte, né? É melhor você pegar o Corinthians do que você pegar o Cruzeiro. É melhor você pegar o Corinthians do que você pegar o Botafogo. Então o torcedor do Atlético Paranaense também olha, não tá ruim não, o torcedor do Atlético Paranaense queria o Vasco, né? Porque talvez seja aquele que mais se aproxima tecnicamente do seu time. Mas veio o Corinthians, que também não tá fazendo um campeonato brasileiro. Olha que campeonato do Corinthians. Grande feito do Corinthians na temporada foi ganhar do Palmeiras nas oitavas de final e do mesmo Palmeiras em final de campeonato paulista. Tem sido isso, que de resto é uma vergonha atrás da outra aí também, né? Então eu acho que confronto equilibrado. O Corinthians leva vantagem pequena, mínima, decide no seu alçapão, e o Corinthians sabe jogar no seu alçapão. A questão é, o Corinthians tem tomado lapada no jogo de ida, nos mata-matas aí, contra equipes sem ser o Palmeiras, né? Falou Corinthians e Palmeiras, o corintiano fica tranquilo. Mas sem ser o Palmeiras, o Corinthians tem levado umas lapadas, e aí tá difícil reverter no seu estádio. E aí não consegue nem no seu estádio reverter as lapadas que tem levado, né? Então vamos ver. O primeiro jogo na arena do Atlético Paranaense vai ser muito importante, vai ser decisivo. Se o Corinthians perder por mais de um gol de diferença, fica difícil reverter, porque não está revertendo, né? Se for um empate ou uma derrota pelo placar mínimo, acho que o Corinthians tem muita chance de se classificar, porque ele é muito forte em Itaquera. Botafogo e Vasco, outro grande clássico dessas quartas de final. Olhando uma análise superficial, uma análise fria, né? Obviamente o Botafogo ele é muito favorito em relação ao Vasco, até porque há pouco tempo as equipes jogaram, o Vasco foi mandante, né, no jogo do Mané Garrincha, e o Botafogo venceu com uma certa tranquilidade, né? Sem estar entrosado, primeiro jogo de Arthur Cabral, Joaquim Correa, Montoro como titulares. O Joaquim Correa entrou no decorrer do segundo tempo, mas o Cabral, o Montoro nunca tinham jogado como titulares, Pantaleão, o Ancelotti, né? Ele nem era o treinador, estava ali como treinador de goleiros, tal. Então o Botafogo conseguiu uma vitória tranquila sobre o Vasco nessas condições, né? Então o torcedor do Botafogo pensa, naquelas condições conseguimos vencer. Agora com o time mais entrosado, com a chegada do Danilo, né? O Arthur Cabral já mais entrosado metendo gol, o Montoro jogando bem, Savarino voltando a jogar bem, o Botafogo é mais favorito ainda diante do Vasco. O Botafogo é mais favorito ainda. O Vasco não tem nada nesse momento para se apegar em questão a enfrentar o Botafogo no final do mês de agosto. Se o jogo fosse em setembro, de repente, né, vem uma contratação, ou o momento do Vasco melhora, mas atualmente, para uma partida que vai ser daqui a 2 semanas, 3 semanas, né? No dia 28 ou 27 de agosto, a situação do Vasco é complicada. Ele vai apostar na questão do clássico. Clássico é sempre uma surpresa, clássico é sempre decidido nos detalhes, tem o fator São Januário, que a gente não sabe se o Vasco vai jogar em São Januário, se vai jogar no Maracanã, vai depender de policiamento, é um problema, né? O Vasco tem uma casa e não pode mandar jogos na sua casa. Então o Botafogo já bateu o pé, que vai ser no Newton Santos, o jogo de volta, não vai abrir mão da sua casa, a questão vai ser o Vasco. Pro Vasco, talvez tenha sido a menos... Bom, pegar o Atlético Paranaense seria o melhor, mas tirando isso, o menos pior seria um clássico. Porque o Vasco não é favorito diante de nenhuma das equipes da Copa do Brasil. Nem contra Botafogo e Fluminense. Mas no clássico regional,
você ainda tem esse fator para tentar amenizar isso. Corinthians e Palmeiras está aí, como prova. O Palmeiras é muito melhor do que o Corinthians, mas o Corinthians venceu o primeiro jogo no seu alçapão, 1-0 e tal, e conseguiu aproveitar-se da crise no Palmeiras e eliminar o Verdão. O Vasco, ele pode se aproveitar. Dependendo do que acontecer entre Botafogo e LDU, o Vasco pode se aproveitar. Agora, que o Botafogo é bem mais favorito do que Cruzeiro em relação ao Galo, ou o Galo em relação ao Cruzeiro, isso não há dúvidas, né? O torcedor do Vasco, eu tenho certeza que torceu o nariz aí nesse sorteio, né? O torcedor do Vasco preferia, por exemplo, se é clássico, preferia pegar o Fluminense, né? E não pegar o Botafogo. O Botafogo é bem favorito, mas o Vasco, por ser clássico, acaba também tendo uma chance, principalmente se o jogo for em São Januário. Não tem vencido nem em São Januário. Jogar a partida para o Maracanã, eu acho que o Vasco perde o fator alçapão e ele entrega para o Botafogo a possibilidade de vencer os 2 jogos, né? Enfim, fechando com Fluminense e Bahia, jogo completamente igual. Acho que o jogo mais equilibrado de todos, juntamente com o Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas Fluminense e Bahia é um equilíbrio muito grande. Inclusive na tabela de classificação, o Bahia está no G4 nesse momento, mas o Fluminense também não está muito atrás. E o Fluminense vem aí de um ano com uma Copa do Mundo fantástica de clubes, depois caiu, perdeu o John Arias, é muito difícil você repor John Arias. E o Bahia tem esse histórico, esse ano um histórico ruim, né? Em Copas. Libertadores, Sul-Americana, na hora do vamos ver, na hora do mata-mata, o time do Rogério Ceni não está conseguindo responder. Ano passado, o Bahia precisava de 2 vitórias, não conseguiu. Não conseguiu vencer 2 jogos nas últimas partidas do Brasileirão e ficou fora do grupo que ia direto para a Libertadores. O Bahia só não ficou fora da pré-Libertadores porque pegou o rebaixado na última rodada. Porque até isso o Bahia corria riscos. O Bahia estava entregando a paçoca. Quando é o momento de o Bahia provar, não, agora o Bahia vai mostrar que é aquele clube de chegada e tal, ele não chega. Passou no sufoco contra o Retrô e o Fluminense, para mim, chega mais forte. Só que o Bahia tem um time melhor, um time mais azeitado. O que falta ao Bahia é camisa para chegar no momento decisivo. Será que dessa vez contra o Fluminense vai conseguir? Vimos na Fonte Nova um 3-3 fantástico. E dessa vez o Fluminense decide em casa, né? Então o Fluminense decide no Maracanã, o Botafogo decide no Newton Santos, o Corinthians decide em Itaquera e o Cruzeiro decide no Mineirão. Para vocês, quem serão os classificados para as semifinais da Copa do Brasil? A Casa Betano, que patrocina a Copa do Brasil, colocou seus favoritos, Vasco e Atlético Paranaense lá embaixo, né? E o Botafogo aparece como o grande favorito para a Betano na Copa do Brasil, seguido do Corinthians, hein? Devido aos cruzamentos, o Corinthians aparece como o segundo mais cotado para conquistar a taça da Copa do Brasil. Fico por aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, convidando você para daqui a pouquinho, 19 horas, nosso primeiro podcast aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!